Bom dia, amados irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês, fortalecendo-vos na palavra. Purificação. Bom, nós falamos um pouquinho sobre a contaminação, né? Mas quando se contamina e tem a oportunidade de se purificar, sangue contaminado. Então aí tem tantos medicamentos depurativos do sangue. Se fala que o inhame é um bom depurativo, né? Eu gosto mais da mamacadela, uma fruta do cerrado, né? E se usa toda dessa árvore, desde a raiz até os frutinhos. Mas bem-aventurados são aqueles que conseguem alcançar a purificação do sangue, né? Falando natural, as células contaminadas por vírus e bactérias, e conseguem alcançar a purificação e ter uma vida nova, perto já de tantas dificuldades, perto da morte, e volta a viver uma vida saudável. Meus irmãos, mas também devemos observar e não desanimar se às vezes nós estamos um pouquinho afastados da vida cristã pura, genuína. Buscar a purificação. O salmista ele pede aí no Salmo 5, versos 7, dizendo a Deus: purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Veja bem esta oportunidade que nos é oferecida. Na medicina eles têm seus anti-inflamatórios, antibióticos de várias categorias, para purificar um corpo que está contaminado de bactérias. Mas e quando é a alma? Tem solução? Quando é o coração, tem solução? Tem. A Bíblia mostra a solução. Esta Bíblia, ela tem tudo, gente. Como as pessoas podem, como nós, podemos por tantos anos deixá-la guardada e usar simplesmente ensinos humanos? Ela tem tudo. Ela nos ensina este caminho da purificação. O profeta Isaías, ele no capítulo 1, verso 16, ele dá um conselho a Israel: lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Não é isto uma oportunidade, um conselho que deve ser observado? Eu penso que sim. Você, o que acha? A gente deve observar estes conselhos bíblicos, né? Desde a do Velho Testamento, já se oferecia a oportunidade para as pessoas buscarem estar em paz, comunhão com Deus, através da limpeza dos corações. Jeremias também falou isso no capítulo 4, verso 14. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Estão vendo? Lava o teu coração da malícia, porque é justamente as mesmas coisas que contaminavam lá, contaminam aqui o homem por dentro, na alma, né? Jesus falou sobre isto também. E nós vamos encontrar que após o sacrifício de Jesus,
Nós temos um sacrifício perfeito à nossa disposição para a purificação dos nossos corações. Eles tinham um sangue de animal, ovelhas, bodes, novilhos, mas nós temos o sacrifício perfeito, o sangue de Deus a nosso favor. Eles tinham os sacrifícios de animais, mas Cristo, tendo sido como sumo sacerdote dos bens, mas Cristo tendo vindo como sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Agora preste atenção. Como já dissemos, eles tinham um meio, só que imperfeito, porque é o sangue de animais, como acabamos de ler. Mas eles tinham uma consciência tranquila quando levavam aqueles animais para serem sacrificados pelo sumo sacerdote e apresentado o sangue perante Deus. Então Paulo diz no verso 13 do capítulo 9 de Hebreus: se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa ou a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Vale a pena repetir este verso. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Portanto, meu irmão, minha irmã, não desanime. Se porventura você errar, você, meu irmão, errar. Filhinhos, João escreveu na sua primeira carta: estas coisas vos escrevo para que ninguém peque. Porém, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Quem é ele? Jesus Cristo, o justo. Olha, esse sacrifício ele não cessa. Esse sacrifício é perfeito. Este sacrifício a todo tempo ele tem valor. Ele não perdeu o seu valor. Graças a Deus por isso, porque Ele é maravilhoso para conosco e nos dá este caminho, este meio de sermos purificados das nossas mazelas, dos nossos pecados, naquilo que nós falhamos, naquilo que nós erramos, pois nós estamos sujeitos a erros. Nós estamos sujeitos a entristecer, às vezes, o Espírito Santo. Olha, que Deus nos ajude a tomarmos consciência daquilo que Ele nos deu, a tomarmos posse daquilo que Ele nos deu. Porque Ele morreu por nossa causa. Não deixe o diabo explorar a sua fé quando você cometer um erro. Você sabe o caminho que deve seguir. Se você pecar, se eu pecar, se nós pecarmos, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, se aquela aspersão do sangue purificava o homem na carne, quanto mais o sangue de Cristo
Por isso ele é o mediador de uma nova aliança para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Oh, que maravilha! Que promessa é esta? Pois ele é o mediador de uma nova aliança. Ele faz essa mediação entre nós e Deus, o Filho de Deus, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sobre a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então ele morreu para trazer o Novo Testamento. Porque para que um testamento tenha validade, o testador tem que morrer. Mas onde há testamento necessário é que intervenha, onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento só é confirmado onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Mas agora você vai perceber, eu vou perceber uma diferença grande neste testamento, neste testador, porque ele morreu para validar o testamento. Ele morreu para consagrar esta nova aliança, esse testamento novo. Olha, é por isso, porque um testamento só é confirmado onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? É por isso que nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue. Agora, se eles tiveram aqueles sacrifícios que os purificavam segundo a carne, agora o sangue de Cristo nos purifica a alma, nos leva a ter a alma mais alva que a neve. Vinde então arguir-me, diz o Senhor. Isaías escreveu no primeiro capítulo, acho que verso 19. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, vermelhos como a escarlata, se tornarão mais alvos do que a neve, mais branco que a pura lã. Como isso é possível? Através do sacrifício que Jesus realizou. Havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã purpúrea e sopo e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vós. Semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério sagrado. Então, eles tinham também o culto, o sacrifício, mas aquele sacrifício serviu apenas até quando Cristo não chegou. Mas, quando Cristo veio, Ele fez o sacrifício perfeito e nos consagrou para Deus, nos consagrou para Ele mesmo. Olha, isso é algo que te anima, meu irmão, te encoraja, te fortalece. Então nós vamos prosseguir na jornada, seguindo em frente. Não vamos parar, não vamos desanimar de forma alguma. Não deixe Satanás explorar a tua fé, a sua fraqueza. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Você está precisando disso, de proclamar a tua vitória. Agora, se nós temos esta oportunidade maravilhosa, vamos perdê-la, vamos deixá-la de lado? De forma alguma. Vamos prosseguir confiados,
em Cristo Jesus. Então, se há a contaminação, há também a purificação. E esta purificação, ela veio através do sangue de Jesus. Que Deus nos purifique, que Deus nos limpe de nós toda maldade, todo pecado, e que nós possamos andar na luz perfeita, como Cristo é na luz. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Oh, mas vale a pena a gente crer num Deus que trabalha a favor de nós. Estão vendo? Deus trabalha a seu favor, moço, moça. Às vezes você não pode entender os seus próprios erros. O Salmo 19, verso 12 diz isso. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos, mesmo daqueles que nós nem conhecemos. Ele purifica-nos. Este sangue, ele purifica-nos de todo pecado. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Purificados para as boas obras, purificados para servir a Deus, purificados para servir ao Senhor. Que Ele te ajude a receber isso em seu coração. Clame quando você estiver precisando. O salmista no Salmo 79, 9 clamou. Clame também e Deus te abençoe. Ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação. Amém.